Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre um dos períodos aí mais marcantes da história do Brasil, o Estado Novo, que durou aí de 1937 a 1945. Então hoje vamos explorar a figura central aí desse período, Getúlio Dornelles Vargas, um líder que despertou tanto amor quanto o ódio, né? Entre outros aí, Getúlio Dornelles Vargas é conhecido como pai dos pobres. Ele assumiu o poder em 1930, após aí o período de governo provisório constitucional, e instaurou aí o Estado Novo em 1937 através de um golpe de Estado. Vargas justificou o golpe como uma ameaça de uma revolução comunista, baseada em um falso plano Cohen. A partir daí, ele governou com poderes ditatoriais, centralizador e um poder implementado por uma série de reformas que mudaram profundamente o Brasil. Então, gente, para muitos, né, para muitos brasileiros, especialmente os trabalhadores urbanos, Vargas foi aí um herói, né? Ele implementou aí a consolidação da Lei do Trabalho, né, a CLT, em 1943, que garantiu aí direitos como jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e carteira de trabalho. E essas medidas trouxeram aí uma sensação de segurança, né, e proteção aí para os trabalhadores, que viam aí Vargas como um defensor de seus direitos. Mas por outro lado, Vargas também aí odiado, né, por muitos. A sua centralização do poder e a censura da imprensa e a repressão geraram também aí descontentamentos, né, entre os opositores dos regimes, e a dissolução aí também do Congresso Nacional e a proibição dos partidos políticos. Então foram aí vistas como ataques à democracia. E além disso, o controle estatal sobre os sindicatos, a abolição dos direitos de greve, né, limitaram então a liberdade dos trabalhadores de se organizarem e também lutarem por melhores condições de trabalho, né? Então, gente, o legado aí de Getúlio Vargas foi complexo, com assim multifacetado, né? E ele foi um líder que modernizou o Brasil e trouxe aí avanços significativos para os trabalhadores, mas também governou com mão de ferro, né? Suprimindo aí a liberdade e também, né, centralizando seu poder. Então sua figura continua sendo aí um objeto de estudos, né? Refletindo aí as contradições e desafios do período do Estado Novo, né? Então, gente, com essas introduções, espero que possamos aí mergulhar juntos na análise deste período fascinante e também controverso, né, da nossa história. Vamos aí explorar as políticas e as reformas e as condições aí do Estado Novo, né? Entendendo como ele moldou o Brasil que conhecemos hoje. Então, vamos adentrar aí a essa aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí com a nossa aula, fizemos aí uma introdução a respeito da nossa aula de hoje, né? Que será o Estado Novo. Foi um golpe de Estado, né? Que aconteceu aí de 1937 a 1945,
Então, elaborada aí pelo governo de Getúlio Vargas, desde o poder desde 1930. Então, o Estado Novo foi um período de transformação e também autoritarismo no Brasil. Então, gente, esse golpe, né, como eu disse agora, o golpe de 1937. Então, 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, dissolvendo aí o Congresso, instaurando um regime autoritário. Então, gente, na década de 30, o Brasil vivia aí um período de muita instabilidade política e social. Havia tensões entre diferentes grupos políticos e o país também estava aí passando por mudanças econômicas importantes. Getúlio Vargas já estava no poder desde 1930, mas a sua posição não era totalmente segura, pois havia muita oposição e crítica a seu governo. Então, dentro desse contexto político, né, que estava acontecendo naquele momento, ele teve aí, ele justificou, né, esse golpe de Estado que ele deu, né? Então, o golpe de Estado, ele foi justificado por uma medida para proteger o Brasil em ameaças comunistas, né? Especialmente após aí um falso plano, né? O falso plano Cohen, que então o golpe lá de 10 de novembro de 37, né? Vargas aproveitou o clima de medo que existia em relação ao comunismo e deu um golpe de Estado, né? E ele usou como justificativo um documento chamado Plano Cohen, que alegava existir uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. E esse plano, no entanto, foi forjado, ou seja, era falso. Mas Vargas o usou para convencer a população de que era necessário tomar medidas drásticas, né, e proteger aí o país. Então, gente, esse discurso, né, essa retórica de golpe de Estado, porque os comunistas vão tomar posse, né, do governo. Isso já vem, né, como nós estamos vendo aí, de muito tempo, né? Do governo Vargas, logo lá na frente, já com o golpe cívico-militar também, vai ser uma das desculpas que eles vão dar para dar o golpe militar, né, em 1964. Então, continuando aqui falando do plano, o Plano Cohen foi um documento falso e elaborado com o objetivo de criar uma crise política e justificar a implantação do Estado Novo no Brasil. Criado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, sob direção de Getúlio Vargas. E o plano foi apresentado como um suposto plano comunista para a insurreição no país. Então, colocaram essa ideia, né, para a população, quer dizer, abraçar, né? Fala, não vamos deixar os comunistas tomar posse do país, tomar conta do país, né? Então, essa criação do plano, em 1937, o governo usou como plano plano Cohen, para justificar as necessidades do regime autoritário. Então, o documento alegava que havia um plano comunista para o golpe de Estado, que pretendia derrubar o governo e instaurar uma ditadura comunista no Brasil. O uso, né, desse plano, né, o Plano Cohen, foi usado como uma ferramenta para criar um ambiente de medo e instabilidade. E ele ajudou a justificar a implementação do Estado Novo e a outorga, né, da nova Constituição em 1937, que estabeleceu um regime ditatorial e centralizou ainda mais o poder nas mãos de Vargas, né? Então, a divulgação do plano e a subsequente crise política permitiram a Vargas a consolidar o seu poder e eliminar a oposição, abrindo caminho para a instauração do Estado Novo.
e a criação aí e a divulgação do Plano COI foram aí fundamentais para a criação, né, a transformação aí do regime democrático em um regime autoritário. E posteriormente descobriu-se que o Plano COI era uma fraude e não tinha base real. Contudo, seu impacto na política brasileira foi significativo, contribuindo aí para as instalação e manutenção do regime autoritário de Vargas, né? Então, gente, a gente teve aí, né, há uns anos atrás também, outra tentativa, né, de uma instalação aí de um golpe de Estado novamente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação para que a nossa democracia, né, que é um país democrático, não seja lesado novamente, né, com um autoritarismo, com a nossa democracia seja machucada novamente, né? Então, dentro aí desse golpe de Estado que foi dado, ele prorrogou a Constituição e tomou algumas providências, né? Como, por exemplo, a dissolução aí dos partidos políticos, né? Então, com o Estado Novo, com uma nova Constituição, todos os partidos políticos foram extintos, consolidando então o poder nas mãos de Vargas. Então, o que aconteceu com o Congresso e a Constituição, né, com o golpe de Vargas, dissolveu o Congresso Nacional, ou seja, ele fechou o órgão que representava o povo e faz as leis, né? Além disso, ele suspendeu a Constituição de 34, que era a lei mais importante do país. E no lugar, ele impôs aí uma nova Constituição chamada de Constituição de 1937, que dava poderes aí praticamente limitados para ele, né? Então, com isso, teve as censuras, né, dos meios de comunicação. Então a censura foi intensificada, proibindo as críticas ao governo e controlando as informações divulgadas ao público. Então o Estado Novo foi um regime autoritário que significava aí que Vargas concentrou aí todo o poder em suas mãos. Não havia liberdade de imprensa, ou seja, os jornais e rádios não podiam criticar o governo. Os partidos políticos foram proibidos de qualquer oposição ao governo. Então, eles eram duramente reprimidos. Então, a consolidação do governo ditatorial de Vargas, né? Então, Getúlio Vargas consolidou um governo ditatorial. Desculpa, gente. Então, Getúlio Vargas consolidou um governo ditatorial durante o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. E ele centralizou o poder, aboliu as constituições anteriores e implementou uma nova Constituição, que estabeleceu aí um regime autoritário. E então Vargas tomou medidas para eliminar a oposição política, né, com a supressão dos partidos políticos e a censura à imprensa. Além disso, ele criou aí um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, para controlar a comunicação e promover a propaganda do governo, e também a centralização do poder. Também incluía aí a criação de uma estrutura estatal com um controle sobre a economia e a sociedade, que resultou em grandes mudanças no Brasil, como a prorrogação da consolidação da Lei do Trabalho, CLT, e a realização de grandes obras de infraestrutura. Então, na Constituição de 1937, conhecida como a Polaca, né, por sua semelhança com a Constituição Polaca de 1935,
foi ortogada por Getúlio Vargas no mesmo dia em que instaurou o Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. E esta nova Constituição foi o marco da centralização do poder e a consolidação do regime ditatorial de Vargas. Então ele extinguiu as liberdades democráticas, dissolveu os partidos políticos e substituiu o sistema de governo por um regime autoritário com um forte controle centralizado. A polaca também estabeleceu uma censura à imprensa e o controle sobre as atividades políticas e sociais, além de promover um governo com amplos poderes executivos e pouco espaço para a oposição. A centralização e o autoritarismo caracterizaram aí o governo de Vargas até o final do Estado Novo em 1945. E quais eram as características aí dessa Constituição, né, da polaca? Então, a Constituição de 1937 eliminou várias instituições democráticas no Brasil, como a ortoga da nova Constituição. Então, o poder legislativo, né, que seria o Congresso Nacional, foi extinto e Vargas assumiu o controle legislativo diretamente. A nova Constituição permitiu que ele governasse por decreto sem necessidade de aprovação legislativa. Então a Justiça Eleitoral foi extinta, que eliminou aí a supervisão à organização das leis, concentrando ainda mais o poder nas mãos do governo central. Também, né, dentro dessa Constituição, a censura e a repressão, né, reforçou aí a censura à imprensa e a liberdade de expressão, criando um ambiente de repressão política e o Departamento de Imprensa, o DIP, e foi responsável por controlar e manipular informações divulgadas ao público. Então essas medidas foram partes da estratégia para consolidar o poder de Vargas e suprimir qualquer forma de oposição ao regime autoritário. Então, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas aí centralizou ainda mais o poder ao nomear governadores estaduais diretamente, eliminando o processo eleitoral. E para essas posições, né? Então, além disso, Vargas estabeleceu um controle rígido sobre as autoridades municipais, garantindo que os prefeitos ou outras autoridades locais fossem leais ao regime. E esse controle centralizado permitiu a Vargas exercer aí um domínio autoritário sobre todas as esferas do governo, desde o nível federal até o estadual e municipal. A centralização do poder não apenas enfraqueceu a autonomia dos estados e municípios, mas também assegurou que todas as decisões e políticas fossem implementadas de acordo com os interesses do governo central, consolidando ainda mais o autoritarismo centralizado ao regime. Então, a Constituição de 1937 reforçava também a repressão e a capacidade do governo de silenciar a oposição, e entre as medidas repressivas estabelecidas pela nova Constituição estavam o quê? A prisão arbitrária, né? Então o regime ganhou aí um amplo poder para realizar prisões arbitrárias. Não havia mais proteção legal adequada contra detenções sem justificativa, que permitiu ao governo prender e deter opositores políticos, e qualquer pessoa considerava uma ameaça, né? Então a repressão política também. A Constituição permitiu a implementação de políticas de repressão severa contra qualquer forma de desistência, né? Então isso incluía a censura e a perseguição aos indivíduos e grupos que opusessem, né, ao governo. A supressão de liberdades, né? Então a nova Constituição limitou severamente as liberdades civis,
com as liberdades de expressão, a reunião e associação, a censura foi reforçada e a imprensa foi controlada para suprimir qualquer crítica ao governo. Essas medidas ajudaram a consolidar o regime autoritário de Vargas, suprimindo a oposição e mantendo um controle rígido sobre a sociedade brasileira e durante o Estado Novo. Então, ele mudou, né, as leis trabalhistas, né, com a prorrogação aí da CLT em 1943. Então, uma das principais reformas de Getúlio Vargas durante o Estado Novo foi a implementação aí de uma série de leis trabalhistas que visavam aí regular as relações entre os empregadores e os empregados. A consolidação das leis de trabalho, né, a CLT, prorrogada em 1943, foi uma das principais conquistas nesse sentido. A CLT trouxe uma série de inovações e regulamentações, incluindo a jornada de trabalho, né? Então ele estabeleceu uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, limitando as horas extras e garantindo período de descanso. Também instituir aí um salário mínimo, garantindo aí o piso salarial para todos os trabalhadores. Também garantiu aí o direito de férias anuais remuneradas, promovendo a recuperação e o bem-estar dos trabalhadores. Introduziu a licença maternidade e estabeleceu condições para a proteção dos trabalhadores durante a gravidez. Criou normas para a segurança e saúde no ambiente de trabalho, visando reduzir acidentes e promover condições para os trabalhadores. Organizou e regulamentou o sindicalismo com a criação dos sindicatos e a participação deles nas negociações coletivas, mas também estabeleceu um controle estatal sobre essas organizações. Então, essas leis foram parte de uma estratégia de Vargas para criar uma imagem de um governo progressista e preocupado com o bem-estar dos trabalhadores, e ao mesmo tempo em que consolidava o controle sobre o setor sindical e mantinha estabilidade social. Então ele criou, lógico, essas leis trabalhistas que até 2016, 2017, elas eram desta maneira. E agora em 2017, com o governo Temer, foi mudado muitas coisas, né? Tiraram muitas garantias trabalhistas aí dessas leis, né? Da CLT. E ele fez isso, por isso que eu comentei no início, né? Da introdução aí do vídeo, muitos amaram e muitos odiaram, né? Getúlio Vargas aí no período do Estado Novo. Então a CLT, a consolidação das leis do trabalho, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, implementada em 1943, trouxe uma série de garantias, direitos trabalhistas e fundamentais. Entre os principais direitos da CLT, carteira assinada. Então ele instituiu obrigatoriamente a carteira de trabalho assinada, garantindo um registro formal das relações de emprego e o acesso aos direitos trabalhistas. Estabeleceu o salário mínimo para assegurar um piso salarial que garantisse a remuneração básica para todos os trabalhadores. Definiu aí a jornada de trabalho de 8 horas e 44 horas semanais, além da regulamentação às horas extras e intervalos para descanso. Garantiu o direito de férias anuais remuneradas, promovendo aí o descanso e recuperação dos trabalhadores. E, contudo, né, além desses direitos, a CLT abordou questões relacionadas à segurança e à saúde do trabalho, licença maternidade, controle e regulamentação dos sindicalismos, e essas leis representavam um marco significativo na proteção dos trabalhadores e na regulamentação das relações de trabalho aqui no Brasil. Então,
esse controle que ele obtinha, né, dos sindicatos, embora a CLT tenha introduzido várias garantias importantes aos trabalhadores, também teve um impacto significativo na forma como os sindicatos operavam na mobilização e no movimento trabalhista. Esse controle estatal do sindicato, né? Então a CLT estabeleceu um controle rígido sobre os sindicatos, que passavam a ser reconhecidos e regulamentados pelo Estado. Os sindicatos foram obrigados a se registrar e a seguir as diretrizes governamentais, que limitou a autonomia das organizações sindicais. Essa desmobilização de movimentos trabalhistas, né? Então, com o controle estatal e regulamentação dos sindicatos, muitos movimentos trabalhistas independentes foram enfraquecidos e desmobilizados. A influência do governo sobre o sindicato ajudou aí a evitar movimentos de greve ou formas de protestos que pudessem aí desafiar o regime. Então a CLT, ao mesmo tempo que formalizou e regulamentou as relações trabalhistas, também cooptou aí o movimento sindical para a estrutura estatal. Isso significava que os sindicatos eram muitas vezes mais uma extensão do governo do que a força independente e representação aí dos trabalhadores. Então essas medidas permitiram que o governo de Vargas manter o controle sobre o movimento trabalhista e garantir aí a estabilidade política social, enquanto ainda promovia uma imagem de progresso social e proteção aos trabalhadores. E qual foi aí o impacto, né, da sociedade dentro aí do Estado Novo? O Estado Novo, um regime autoritário liderado por Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, então foi um período de profundas mudanças políticas e sociais no Brasil. Entre as principais repercussões desse período foi a centralização do poder de Vargas, e então ele consolidou um governo altamente centralizado, abolindo o Congresso Nacional e outras instituições democráticas. A Constituição de 1937 deu ao presidente amplos poderes, permitindo-lhe governar por decreto e suprimir a oposição. A implementação da consolidação da Lei do Trabalho, né, a CLT, que trouxe importantes avanços para os trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, férias remuneradas, né, e outros. No entanto, também estabeleceu um controle estatal sobre os sindicatos, que desmobilizou movimentos trabalhistas independentes. Teve aí também a censura, a repressão, né? O regime foi marcado por uma forte repressão política e censura. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, controlava a comunicação e promovia a propaganda oficial, enquanto os opositores eram perseguidos e presos. O desenvolvimento também econômico e da infraestrutura. No período também viu avanços em termos de desenvolvimento econômico e infraestrutura, com a realização de grandes obras públicas e a implementação de políticas de modernização, como a industrialização e a criação de estatais importantes. Então, esse regime, né, dentro aí do nacionalismo e do populismo, né, como nós falamos aí em algumas aulas anteriores, o governo de Vargas promoveu uma política nacionalista e populista, buscando aí construir uma identidade nacional unificada e fortalecer a imagem do governo como protetor dos interesses nacionais e dos trabalhadores. As mudanças introduzidas no Estado Novo tiveram um impacto duradouro na política, na economia e na sociedade brasileira. Muitas das reformas trabalhistas e aspectos estruturais de governança permaneceram relevantes na história política e social do Brasil. Então, o Estado Novo, portanto, marcou uma fase crucial na história do Brasil,
com transformações que moldaram a trajetória política e social do país por muitos anos. Então, o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, foi um período caracterizado por o esforço de modernização autoritária, e esse período durou de 1937 a 1945. Então ele trouxe tantos avanços quanto repressões significativas, como a modernização econômica da infraestrutura, né? O governo promoveu a industrialização e o desenvolvimento da infraestrutura com criação de estatais e Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Petrobras. Essas iniciativas ajudaram aí a modernização da economia e promover o crescimento industrial. As reformas trabalhistas também, né, a consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, foi um marco proporcionando aí direitos aos trabalhadores e regulamentando as relações de trabalho. E essas leis introduziram significativas nas condições de trabalho e proteção dos trabalhadores. Com a sua centralização do poder, né, o regime centralizou o poder no executivo, eliminando a autonomia dos estados e municípios, dissolvendo o Congresso Nacional. Vargas governava por decreto, sem necessidade de aprovação legislativa. Também a repressão política foi intensa, com a censura à imprensa e a perseguição aos opositores. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, controlava as informações e promovia a propaganda oficial, enquanto a oposição política era silenciada através de prisões e outras formas de repressão. A supervisão das liberdades, né? A supressão das liberdades, então as liberdades civis foram severamente restringidas, e a nova Constituição de 1937, né, aboliu a justiça eleitoral, permitiu a repressão de atividades políticas e sociais que desafiassem o regime. Portanto, o Estado Novo foi um período de avanços e modernização em alguns aspectos, mas também de significativa repressão e controle autoritário, que moldou profundamente o Brasil da época e deixou um legado complexo, né, para a história do país. Então é isso, gente. Esse é um breve resumo, né, a respeito aí do Estado Novo, né? E é isso. Nós vamos continuar aí com a nossa aula. Eu vou fazer aí finalizando a nossa aula, também podemos dizer aí, com uma reflexão, né? Então, vamos aí fazer uma reflexão, né, sobre o Estado Novo, benefícios, malefícios, né? Então, o período do Estado Novo, então, liderado aí por Getúlio Vargas, aí de 1937 a 1945, é um capítulo aí complexo, né? E controverso também na história aí do Brasil, né? O que nós podemos aí refletirmos, né, sobre esse período é essencial para considerar aí tanto os benefícios quanto os malefícios que ele trouxe aí para o país, né? Aspectos aí benéficos, como por exemplo, durante o Estado Novo, o Brasil passou aí por uma série de transformações aí significativas, né? E que contribuíram bem aí com o seu desenvolvimento. Entre os aspectos aí mais benéficos que destacam-se, né,
a modernização, né, e a industrialização. Então, o governo Vargas aí, ele promoveu, né, a industrialização do Brasil e então incentivando, né, as indústrias, a modernização, né, podemos dizer, da infraestrutura, né, e isso ajudou a diversificar a economia, até que então que era fortemente dependente o quê? Da agricultura, né, do agronegócio. E leis trabalhistas também, né, a consolidação da lei do trabalho, né, a CLT, prorrogada aí em 1943, e foi também um marco, né, na proteção dos direitos dos trabalhadores e a regulamentação, né, da jornada de trabalho, férias remuneradas, né, a criação da carteira de trabalho para poder o trabalhador, né, se registrar e ter um documento, né, um papel justificando os seus direitos, né. Então foram também avanços importantes, né, que melhoraram aí as condições da vida dos trabalhadores, né, principalmente os trabalhadores urbanos. Na educação e na cultura, o Estado Novo também investiu na educação, na cultura, criando o quê? Instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né, o SENAI, promovendo aí a cultura nacional através do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP, né, que um pouco contraditório, né, que o DIP nada mais era que um departamento de espionagem, né, e repressão, né, do regime de Vargas. Não podemos nem assim tanto considerar um benefício, né? Mas os aspectos maléficos. Então, lá no entanto, né, o Estado Novo, ele também teve aí o seu lado sombrio, né? Marcado aí por práticas autoritárias, então que representaram também o controle, né, a centralização do poder, né? A Constituição de 1937 centralizou, né, o poder nas mãos do presidente, né? E então dissolvendo aí também o Congresso Nacional e extinguindo aí os partidos políticos. Isso resultou em um regime ditatorial e que limitou a participação aquela participação democrática, né? Então, a censura, a repressão, né, da imprensa, né, como disse, né, o DIP, né, ele tinha esse tipo de controle também, né? Essa repressão à política, então foram aí características que marcaram o Estado Novo. A liberdade de imprensa, né, foi severamente, né, ela foi severamente aí restringida, tá? A liberdade de imprensa. E os opositores ao regime, né, foram perseguidos e presos. Teve o controle também dos sindicatos, embora as leis trabalhistas tenham trazido benefícios, mas o controle estatal sobre os sindicatos e a abolição aí dos direitos de greve, né? Então limitaram a autonomia dos trabalhadores, né? E eles enfrentaram então o movimento aí sindical, né? Eles limitaram, no caso, né, o movimento sindical, né, dentro aí das leis trabalhistas. Então concluímos a aula e ao final desta reflexão podemos concluir que o Estado Novo foi um período de contrastes. Por um lado,
trouxe avanços significativos, que a modernização, né, do país, na proteção de direitos dos trabalhadores, mas, por outro lado, instaurou um regime autoritário que cerceou as liberdades, como eles moldaram o Brasil contemporâneo. A história do Estado Novo nos ensina sobre os desafios e a complexidade de governar um país diverso, e o desenvolvimento nos lembra que é importante equilibrar, né, o processo da democracia e da liberdade, né? Então, gente, até a próxima aula e fiquem com Deus. Abraço a todos.